Bem-vindos ao módulo 2. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre quem que é a nova geração e o que está em jogo se eu e você falharmos com ela. Agora, nós vamos entrar em um terreno um pouco mais prático. Como formar pessoas antes de formar líderes? Tudo começa com uma verdade que parece simples, mas que muda tudo quando você realmente a incorpora. Pessoas seguem quem se importa com elas, não quem sabe mais, não quem tem o cargo mais alto, nem quem pregou o sermão mais elaborado. Quem se importa? Isso não é romanticismo, é o que a psicologia do desenvolvimento comprova. É o que a Bíblia modela e o que qualquer adulto honesto reconhece quando olha para trás e pensa: aquela pessoa realmente fez a diferença na minha vida. Agora, uma pausa importante. Ao final desta aula, temos um teste com 3 perguntas sobre esse tema. Assim que terminar o vídeo, aproveite, revisite o conhecimento e teste o que você aprendeu. Na segunda metade do século XX, o psiquiatra e pesquisador britânico John Bowlby desenvolveu o que ficou conhecido como a teoria do apego. A obra mais completa dessa teoria está reunida em uma trilogia publicada entre 1969 e 1982 e sistematizada para aplicação clínica no livro A Base Segura, de 1988. A descoberta central de Bowlby foi essa: crianças são biologicamente programadas para buscar vínculo com o cuidador, não por capricho, por sobrevivência. E quando esse vínculo existe e é confiável, a criança desenvolve o que Bowlby chamou de base segura, um ponto de ancoragem emocional a partir do qual ele pode explorar o mundo com confiança. Pensa no que isso significa na prática. Uma criança que tem uma base segura, um adulto consistente, responsável, disponível, fica mais à vontade para descobrir, arriscar, aprender, porque sabe que tem para onde voltar se algo der errado. Uma criança sem essa base, ela tende a fechar, a se defender, a desconfiar, não porque ela seja difícil, porque ela nunca aprendeu que havia um adulto que poderia ser confiado. Aqui está o ponto que nos interessa diretamente como líderes de nova geração. A pesquisa sobre apego não fica na infância, ela acompanha a pessoa. O adolescente que nunca teve uma base segura não sabe como confiar. O jovem adulto que cresceu sem vínculos confiáveis tem dificuldades de se engajar em comunidades. Ele pode estar na sua reunião, participar das atividades e ainda assim manter uma distância cuidadosa de qualquer coisa que exija entrega real. Bowlby mostrou que a qualidade dos primeiros vínculos forma o que ele chama de modelos internos de trabalho, esquemas mentais que a pessoa usa para relacionar ao longo da vida. Se esses modelos forem construídos sobre desconfiança ou ausência, eles persistem, a menos que uma nova experiência relacional consistente os reescreva. E sabe quem pode ser essa nova experiência? É isso mesmo, amigo. Você, o líder que aparece, que é consistente, que não some quando o jovem te decepciona, que continua presente mesmo quando não é conveniente. Você sabe, pode ser para esse jovem a primeira base segura que ele experimenta dentro de uma comunidade de fé. Existe uma sequência no Ministério Jovem que a maioria dos líderes inverte sem perceber. A sequência errada é: primeiro eu ensino, depois eu me relaciono. Eu dou o conteúdo, cumpro a programação e no tempo que sobrar, converso, ouço, me conecto. Então, Pastor Thiago, o resultado dessa inversão, todo líder experiente conhece bem. Os jovens, presentes fisicamente, mas ausentes emocionalmente. Os olhos no celular durante a lição, as respostas monossilábicas quando você tenta conversar, a sensação de estar falando para uma parede. Não é porque eles não se interessam por Deus, é porque não há vínculo suficiente para que a mensagem chegue. A neurociência do aprendizado é clara a esse respeito. O cérebro humano aprende de forma significativa dentro de contextos de segurança relacional. Quando há ameaça, rejeição ou simplesmente indiferença, o sistema nervoso entra em modo de defesa. E em modo de defesa não há aprendizado profundo. A sobrevivência. Relação não é um caminho para a instrução.
Relação é a instrução. Quando o jovem experimenta que um adulto se importa com ele de forma genuína, essa experiência já está comunicando algo sobre Deus, antes de qualquer conteúdo ser transmitido. Está dizendo: existe um ser que te vê, que se importa, que não vai embora quando você falha. Essa é uma das verdades mais centrais do Evangelho. E ela pode ser vivida antes de ser explicada. Em Marcos 3,14, o texto é específico sobre a ordem das prioridades de Jesus ao chamar os 12. Escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Repara na sequência. Primeiro, para que estivessem com ele. Depois, os enviasse a pregar. A missão é a segunda parte. A convivência é a primeira. 3 anos. É quanto tempo Jesus passou com os 12 antes que eles estivessem prontos para sustentar a missão sem sua presença física. 3 anos de convivência intencional. Não de programa, de presença. O comentarista David Guzik observa que um discípulo na tradição rabínica não aprendia num sentido de sala de aula. Aprendia estando com o mestre, ouvindo, observando, acompanhando a vida cotidiana do seu rabino. A primeira tarefa dos 12 era simplesmente estar com Jesus. O que Jesus ensinava nas sinagogas era importante, mas o que Pedro, João e os demais aprenderam caminhando ao lado de Jesus, vendo como ele tratava os marginalizados, como reagia à rejeição, como orava, como serviu os momentos em que ninguém estava olhando, isso é o que os formou por dentro. Esse é o modelo de liderança relacional. Não é só o que você ensina, é o que você vive enquanto eles observam. Liderança relacional não é um estilo de personalidade. Não é para quem é extrovertido ou especialmente carismático. É uma postura, uma decisão sobre o que importa. É a decisão de chegar antes do horário e conversar com quem está chegando em vez de revisar suas anotações de última hora. É a decisão de ficar depois do encerramento para ouvir o adolescente que ficou parado perto da porta. É a decisão de mandar uma mensagem em uma terça-feira comum, sem nenhum evento marcado, só para perguntar como está. Essas coisas parecem pequenas, mas são exatamente o que constrói uma base segura. O que Ballby descreveu é o que Jesus modelou. E esses gestos que o jovem começa a construir, um modelo interno diferente, começa a aprender que há adultos que aparecem sem precisar de nada em troca. Que há uma comunidade onde ele pode existir sem precisar se proteger. E quando essa base existe, quando a relação está estabelecida, a instrução encontra solo fértil. A palavra que antes escorregava passa agora a ficar. A história bíblica, que antes era distante, começa a fazer sentido. O convite para servir, que antes era ignorado, começa a despertar algo. Porque agora há uma razão para acreditar. Não só no conteúdo, mas em quem está entregando. Liderança relacional não é um caminho mais fácil, mas é o caminho que funciona. É o caminho que Jesus escolheu. John Bowlby nos mostrou: vínculos confiáveis formam pessoas capazes de crescer, arriscar e confiar. Marcos 3,14 nos mostrou: antes de enviar, Jesus chamou para estar. Para estar com quem? Com ele. A convivência deve vir antes da missão. O coração do ministério com a nova geração não é um programa bem estruturado. É uma relação real, consistente, que diz sem palavras. Diz, por exemplo, eu me importo com você. Você pode confiar e eu estarei aqui. Isso é liderança relacional. E é a partir daí que tudo mais pode crescer. Nos encontramos na próxima aula. Siga para o teste. Até mais.